Olá, meus amados do YouTube, paz e graça, e sejam todos bem-vindos a essa página, a esse canal. Se inscreva neste canal, dê um like nesse canal para esse canal crescer e alcançar mais pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem braganha, sem negociação. Então, meus amados, vou tentar ser o mais rápido possível hoje para pregar este pão que vai ser servido agora. E você é o meu convidado, vocês são os meus convidados para participar junto comigo. E juntos assim estaremos na comunhão de Cristo, na palavra dele. Porque a palavra, a nossa comunhão, a comunhão da graça, do povo da graça com Cristo, não é num pedaço de pão e num copo de suco, é na palavra dele. Então é nessa palavra que nós vamos se unir com Cristo agora, meus amados. E o nome do título, que nós vamos se aprofundar, o nome dessa mensagem é Já Fomos Arrebatados. Já fomos arrebatados. Esse é o nome desse pão que vai ser servido agora para mim e para todos vocês. E sejam bem-vindos e sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Mas, meus amados, também eu quero estender um convite para você que está ouvindo esse vídeo via YouTube, para que nesse domingo, a partir das 8 horas da manhã, lá na minha página lá no Facebook, em Nova Aliança, a partir das 8 horas da manhã, vai ser pregado lá um outro pão lá, que tem o nome que vai trazer o nome de O Pecado, Obra da Carne no Corpo Mortal. Isso vai ser pregado domingo, Nós vamos se aprofundar domingo nesse estudo. O pecado, obra da carne no corpo mortal. E você está convidado para neste domingo, a partir das 8 horas da manhã. Entre lá no Facebook, Ed do Teclado. E você vai me encontrar lá. E juntos, mais uma vez, vamos estar unidos e na comunhão de Cristo, na palavra. Não é no pedaço de pão, não é no copo de suco. Então, meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 36. Versículo 36. Nós vamos ler até o 39. Vamos ler aqui, vamos dar início na nossa homilia, Seguindo eles, caminho afora, chegando a um certo lugar, nós estamos lendo aqui, meus amados, que a metade do assunto já ficou para trás, no resto dos versículos, Nós não podemos ler o capítulo todo, porque o nosso vídeo vai ficar muito grande. Se cada mensagem for ler o capítulo todo, então nossa mensagem fica grande demais, nem o vídeo aguenta tudo isso. Então, se você quiser ler o resto aí na sua casa, aí para trás, para frente, você pode ler. O importante é que você tenha um entendimento, esse é importante. Então nós vamos começar pelo versículo 36, aquele momento onde Filipe alcançou o eunuco via num carro, e alcançou, conversando com Filipe. E a conversa deles, a fofoca deles era sobre batismo nas águas. Um rudimento da velha lei, Um rudimento da velha lei. Bem, vamos ler para você entender. Mas o assunto é esse. O assunto que nós vamos tratar aqui é do eunuco e de Filipe, que vinha numa carroça lá, no carro, Vamos ler para você entender. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui, que a conversa é o que eles vinham falando, de batismo nas águas, um rudimento da lei, que o batismo nas águas é um rudimento da lei, é uma sombra,
O batismo nas águas era uma sombra do que ia haver na cruz. Porque o batismo do cristão foi na cruz, não é em água. Bem, aí disse o eunuco, né? O eunuco era o dono do carro, da carroça. Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Perguntou o eunuco para Filipe. Filipe respondeu, e é lícito, se creis de todo o coração, né? Se creis de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio. O eunuco disse, eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus, que Deus veio em carne. Então foi o suficiente. Filipe não mandou preparar uma piscina, encher uma piscina de água, né? Nem sequer Filipe disse, no caso aqui, que o batismo, que se fazia batismo lá no templo, tinha, se não me engano, tinha 12 piscinas em volta do templo, para o povo batizar o povo, lavar o povo quando ia para o templo, né? Todo mundo tinha que fazer isso. Aí, Filipe devia ter dito, não, eunuco, vamos até lá no templo, chegar lá nas piscinas do templo lá, eu te batizo. Não, desceram ali, uma água podre lá do rio qualquer lá, né? E é aqui nessa água mesmo, tome, batizaram o eunuco. Filipe batizou o eunuco. Você vê que é diferente, muito diferente do que se faz dentro das religiões hoje. Hoje, além de cometer o erro de fazer o batismo nas águas, ainda tem que ser numa piscina, né? O camarada chega, a primeira pessoa tem que chegar na igreja, aceitar Jesus, ser dizimista, fazer jejum, fazer corrente e fazer parte da escola dominical todos os domingos para poder ser batizado. Aqui não. Aqui foi diferente, né? Era o rudimento da lei, era uma sombra, mas foi direto e reto, Filipe, aqui, ó. Se tu quer ser batizado, eu quero, então desce aí. Para a carroça, para o carro aí. Pararam, meteu o bicho na água lá, meteram o eunuco dentro da água lá, batizou e pronto. Sem churumela. Não é que nem se faz hoje dentro dessas igrejas aí. O cara tem que se preparar para fazer até curso, né? Igual na igreja católica, que para fazer a primeira comunhão a um jovem, ele tem que fazer até curso. Aqui já está um pouquinho diferente. Mesmo que, porque as duas coisas que eles cometem, tudo era sombra do dia da cruz, do sacrifício da cruz. Era uma sombra, né? Bem, aí nós vemos aqui também, deixa eu explicar logo aqui um outro erro aqui. Atos dos Apóstolos. Esse livro aqui, ele foi escrito por Lucas. Lucas era um gentil. E Lucas, só quero que você entenda, Lucas, ele não podia estar em qualquer lugar porque ele não era Deus. Só Deus tem esse poder de estar em qualquer lugar, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Lucas estava, me responda aí, Lucas estava nesse encontro aqui, de Filipe e eunuco? Lucas vinha nesse carro? Não vinha. Então, é uma narração que ele sobe por cima. Então, vai se saber quantas palavras aumentou aqui ou quantas palavras diminuiu. Porque Lucas, esse livro é o único livro da Bíblia que não foi escrito pelo judeu que tinha sangue judaico. Lucas era um gentil que escreveu esse livro aqui. Então vamos continuar a nossa leitura aqui, ó. Respondeu, é lícito, se creis de todo teu coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38, vamos ver até o 39. 38, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Não mandou fazer curso, não mandou
tomar Santa Ceia, não mandou nada. Não mandou participar da escola dominical, não. Foi direto e reto. 39. Agora você preste atenção. Quando saíram da água, preste atenção. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Os crentes dizem que Filipe tá vivo lá no céu. Porque se ele foi arrebatado aqui e não morreu, ele está vivo, com corpo, carne, osso, tudo lá no céu. Ele foi arrebatado, né? Mas nós vamos chegar lá neste ano, espera aí. Aguente só mais um bocadinho. Arrebatou Filipe, não ouvendo mais o eunuco, né? O eunuco não viu mais ele, porque ele foi arrebatado. O eunuco, e este foi seguindo o seu caminho. O eunuco foi seguindo o seu caminho sem Filipe. Seu caminho cheio de júbilo. Bem, aí nós vamos entrar com um conhecimento, né? A palavra, porque essa Bíblia foi toda escrita no grego, a palavra arrebatado, o que Lucas aconteceu com Lucas, aqui, a palavra arrebatado do grego quer dizer harpásio, né? E a palavra harpásio quer dizer tomado rápido, ou seja, tomado à força e rápido, pode ser os dois juntos também, né? A palavra harpásio quer dizer tomado rápido e a força. Né? Então, meus amados, você vê aí que Filipe, ele não subiu lá no céu, porque os crentes, quando lê uma passagem dessa, diz que os crentes dizem que Filipe está lá no céu com carne e osso, com carne e osso e tudo, e roupa e tudo, né? Outro que está lá no céu, Elias, está lá também. Enoque também está lá. Pelo menos Elias gostava de uma carnezinha, né? Que lá, na passagem de Elias lá, diz que o corvo levava carne para Elias todo dia. Será que esse corvo continua levando carne para Elias lá no céu, já que ele não morreu? Mas nós vamos chegar a esse entendimento, vamos ver se ele morreu ou não. E assim como Filipe. Então, meus amados, a palavra arrebatado, tomado à força, Filipe foi tomado à força para que ele cumpriu o papel dele de batizar que era uma coisa da lei, né? Era eu falei antes, como é que chama? O negócio da lei, né? Do batismo nas águas era uma sombra da lei de Jesus que ia ser crucificado na cruz. Porque o batismo do cristão foi no sangue, não foi em água. Então, isso era uma obra da lei, era uma coisa que eles usavam na lei. E Filipe, depois disso, ele foi arrebatado, tomado à força daquele lugar para outro lugar. Ele não subiu para o paraíso, assim como conta os pastores evangélicos. Filipe não foi para o paraíso. Ele foi tirado de um lugar para outro. E nós vamos ver isso mais adiante. Abra sua Bíblia agora em 2 de Reis, para nós limpar isso aqui direitinho. Tirar limpo. 2 de Reis, no capítulo 2, versículo 9. Vamos ler até o 16. Versículo 9. Havendo eles passado, é a outra passagem, aqui está se falando do arrebatamento de Elias, né? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, era o seu mão direita, né? O braço direito de Elias, era Eliseu, né? Disse Elias,
passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres, que eu te faça, antes que seja arrebatado, antes que seja tomado de ti. A palavra está dizendo o quê? Que antes que eu seja tomado de ti, ou antes que eu seja arrebatado do paraíso? Antes que eu seja tomado de ti. Antes que eu seja tomado de ti. E esse aqui, esse Elias aqui, essa passagem aqui, do arrebatamento de Elias, isso aqui era que Elias, ele venceu 450 profetas de Baal. E mais outros homens ainda, soldados, né? Ele venceu. E agora, nesse momento, Elias estava se escondendo com medo de Jezabel, uma mulher prostituta. Com medo de Jezabel. Porque Jezabel andava à procura dele para matar. Então, essa passagem aqui é o que se explica aqui a passagem. É que os crentes não lêem, não os pastores explicam. É a passagem que Deus tirou Elias, tomou a força Elias do lugar que ele estava e enviou para outro lugar. Tomou a força, arrebatou num carro de fogo, né? Num redemoinho de fogo. Então Elias, naquele redemoinho de fogo, Elias subiu, mas foi para outro lugar, aonde Jezabel não ia achá-lo. Esse foi o motivo do arrebatamento de Elias. Tomado à força, levado de um lugar para outro, para que Jezabel não o matasse. Né? Vamos terminar de ler aqui. Seja tomado, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Aí os crentes, tanto o crente como o pastor, pega esta palavra, né, e fica pedindo porção dobrada. É porção dobrada do Espírito Santo, porção dobrada do pastor, é porção dobrada de um, de outro. Tudo eles querem porção dobrada. Nem sequer entende a passagem do que está escrito aqui. Né? Que não houve, Elias não subiu ao paraíso. Deus tomou ele à força, Arpazo, né? Arpazo tomou dele à força e levou para outra região, aonde Jezabel não podia ir lá, pertencia a outro rei. Versículo 10. Então, se fala isso aqui com o crente hoje, ele põe um prego nos dois olhos aqui para não dormir, né? Se um pastor fala com seu servente, seu ajudante, seu auxiliar, né? Com seu auxiliar, hoje o auxiliar põe dois pregos no olho assim, ó, para não dormir, para ver acontecer isso aí. É ou não é? Versículo 10. Tornou-lhe Elias dura coisa, né? Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Elias falou para Eliseu: dura coisa pediste. Todavia, se me veres quando for tomado, não é quando for arrebatado para o paraíso, não, quando for tomado à força, né? Quando for tomado de ti, assim se te farás. Porém, se não me veres, não farás. 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo. Esse carro de fogo não é um carro com cavalo puxando, que naquele tempo não tinha automóvel, né? Os carros daquela época eram um cavalo puxando uma carroça. Então não era um cavalo puxando uma carroça, era um redemoinho. O redemoinho envolveu Elias, enrolou, né? E tirou ele para outro lugar. Foi tomado à força. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, né? Por isso que os crentes aí vê cavalo de fogo, não existe isso, mas nem nas novelas que fizeram aí, ó,
do arrebatamento, dos filmes ficados para trás, nem naquilo lá tem esse cavalo de fogo. Só na cabeça dos crentes. Um erro, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu. Subiu para o paraíso? Aqui não diz subiu para o paraíso. Subiu envolvido no redemoinho de fogo. E foi levado para outro lugar. Subiu ao céu. O problema é que os crentes, quando vê a palavra céu, eles confundem com paraíso. Céu é onde nós vivemos aqui, nessa atmosfera aqui, ó, celestial. Onde nós olhamos para o céu. Essa região celestial, do qual nós vivemos. E subiu aonde? Ao céu. O me saiu e levou ele para outro lugar. Subiu ao céu num redemoinho de fogo. Não tem nada de paraíso aqui. É céu, esse céu que nós olhamos assim, ó, o ar, assim, alto, céu. Redemoinho. 12. O que vendo Elias clamou: meu pai, carro de Israel, e seus cavaleiros, e nunca mais viu, E tomando as suas vestes, que caiu de Elias, suas vestes, a capa de Elias que ele deixou cair, tomando as suas vestes, rasgou-as. Aliás, aqui foi o Eliseu, Eliseu tomou sua veste e rasgou. Depois que ele pegou a capa de Elias, que Elias deixou cair. Nunca mais ouviu. Tomou mais. Aqui nós estamos o carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixaram, Ele levantou o manto que Elias deixou cair. Deixaram cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixaram cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando? Nós vamos ler até o 16, Até o 16. Quando feriu ele as águas, elas se dividiram. Quer dizer, não foi só Moisés que dividiu as águas, Eliseu também, Elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. 15. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Para começar, mas se nós fosse aprofundar, não dá para nós ler agora, porque isso aqui vai ter uma extensão grande. Mas se nós fosse se aprofundar nisso aqui, nós vamos ver que Elias, depois, eu acho que de 4 anos depois, ele escreveu para Acabe. Fez uma carta para Acabe. É que não dá para chegar até lá. Não, estou muito longe. Ele escreveu para Acabe, depois de 4 anos. Então, como é que Elias foi para o paraíso? Não foi. Ele foi tirado de um lugar para outro. Repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele, de Eliseu, em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos, os servos de Eliseu, entre os teus servos, há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor.
em procura do teu Senhor. Porque eles tinham certeza que Elias não tinha subido ao paraíso. Elias foi tomado à força daquele lugar para outro, aonde ninguém sabia, eles queriam ir procurar, né? Ora, deixa-nos ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito Harpásio, né, o Espírito do Senhor, o tenha levado e lançado na algum dos montes ou na algum dos vales. Então a consciência deles estava lícita. Elias não tinha sido levado ao paraíso. Elias tinha sido tirado de um lugar para outro. Porém ele respondeu, não. Eliseu respondeu, né? Não os envieis, não envio vocês. 17. Mas eles apertaram, né? Apertaram com ele, com Eliseu, até que, constrangido, Eliseu constrangido, né? Disse-lhe, enviai, e enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não acharam. Vamos ver até o 18. Lemos até o 18. Aliás, lemos até um pouco mais, lemos até o 18. Então tá aí, meus amados, o conhecimento que Elias não foi arrebatado ao paraíso. Elias foi tirado de um lugar para outro, assim como Filipe. Filipe não foi levado ao paraíso. Filipe foi tirado de um lugar para outro. Mas nós temos mais alguma ajudinha. Abra a sua Bíblia em Gênesis, né? Gênesis capítulo 5 vai nos ajudar a desenvolver isso aqui. Então, vamos ver outra passagem aqui, né? Porque para os crentes, Filipe e Elias estão no céu, de carne com carne e osso. Gênesis 5, versículo 24. Um versículo só. 24. Andou Enoque. Agora nós vamos falar de Enoque. Outro que o sistema religioso diz que está no céu, com carne e osso. Acho que todos os finais de semana eles fazem um churrasquinho lá, né? Porque eles precisam de comer. Se for para o céu de carne com carne e osso e tudo, tem que comer. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tornou para si, porque Deus o tomara para si, né? Deus o tomara para si. Então, aqui vamos ver aqui. Tomado para si. Olha o versículo 25. Tomado para si. Metusalém viveu. Aqui não vai ter lá que nós queremos. Cadê aqui? Acho que não está aqui que nós queremos ler. Gênesis 5. Será que eu não marquei errado? Enoque era, então gerou. Acho que eu marquei errado. Essa passagem aqui que nós ia ler é a passagem que com certeza eu marquei errado. É a passagem que Enoque ele foi transladado. Na passagem de Enoque não diz que ele foi arrebatado. Enoque ele foi transladado. E transladado também quer dizer tirado de um lugar para outro. Assim como quando morre um brasileiro em outro país, é transladado de lá para cá. Então foi isso o que aconteceu com Enoque. Mas eu quero que você lembre, vamos depois aqui,
ficou me dando na cabeça. Não... Vamos ver. Vamos tirar essa dúvida aqui. Cadê a caneta? Abra sua Bíblia em Judas. Quando eu acabar de ler esse assunto aqui. Vamos ver. E aí, Judas vai explicar isso aqui. Judas. Depois nós voltamos um pouco mais aqui. Judas, capítulo 1, né? Lógico que Judas só tem um capítulo. Judas 1:10. Nós vamos ler até o 14. Judas vai explicar o que aconteceu com Enoque. Né? Aqui, ó. Estes, porém, quando a tudo o que não entendem, né? Estes, porém, quanto a tudo que não entende, o que não entende, difamam, né? Estes, porém, a tudo que não entende, difamam. E quanto a tudo o que compreende, por instinto natural, né? Os pastores só pregam a carne natural da carne, a natureza da carne. Instinto natural, como brutos sem razão. Até nessas coisas se corrompe, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Versículo 12, vamos ler até o 14. 12. Estes homens são como rochas submersas, né, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apazenta, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, né? Estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, né? Desarraigadas. 13. Ondas brávias, né? Do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aí o 14. Preste atenção no 14. Quando estes foi, aliás, quanto você vê que Judas falou de um monte de coisa de gente aí, né? E agora está no 14, está dizendo, quanto estes. Agora você vai entender por que Enoque ele foi tirado de um lugar, ele foi trasladado de um lugar para o outro. Enoque não foi para o paraíso, ele foi trasladado de um lugar para o outro. Versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Então, Enoque profetizando. Quanto a turma daquele tempo, né, que Judas comparou com um pastor, com água sem nuvem, com pedra inundada, né, rocha inundada, pastor que se pastoreia a si mesmo. Aí Judas esclarece aqui no versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Então Enoque profetizou contra aquele povo no tempo dele, e aquele povo, aqueles brutos, né, que nem se referiu Judas, os doutores da lei do tempo de Enoque, queriam matar Enoque.
Assim como João Batista. João Batista profetizando contra Herodes, né? O que foi que aconteceu? Pediram a cabeça dele. E assim pediram, iam pedir a cabeça de Enoque. E Deus, para não ver, para Enoque não ver a morte, Deus tirou Enoque daquele lugar, daquela região que ele vivia, para outra região. Enoque não foi para o paraíso. Vamos ver aqui, 14, né? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas mirades. Vamos ler o 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando, isso não está errado, propalando, que a palavra certa seria propagando, né? Grandes arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então tudo isso era que Enoque profetizava contra os homens da lei daquele tempo lá, os poderosos daquele tempo de Enoque. E eles estavam para mandar matar Enoque. E Deus não permitiu. Então tirou Enoque daquele lugar e levou para outro. Vamos ler. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Então o que diz aqui? O que Hebreus, Paulo nos ajuda aqui. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, você vê se Enoque foi para o paraíso quando foi arrebatado lá naquele tempo ou não. Se Enoque está vivo lá no céu ou se não está. Pela fé, Enoque foi transladado. Era isso que eu estava procurando. Era isso. Pela fé, Enoque foi transladado. Transladado quer dizer tirado de um lugar para outro. Se morre um brasileiro nos Estados Unidos, ele é transladado de lá para cá. Transladado para não ver a morte, porque ele estava profetizando contra os homens poderosos daquela época onde ele vivia. Para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladaram, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí está. Aí nós vemos que Enoque, ele foi transladado, ele não foi arrebatado para o paraíso. Em Hebreus ainda, no versículo 11, no capítulo 11, né, nós lemos o versículo 5. Volta no versículo 3. Versículo 3. Vamos deixar isso bem claro, para não sobrar dúvida. Aqui que Enoque, assim como Filipe não foi arrebatado ao paraíso, nem Elias foi arrebatado do paraíso, nem Enoque foi arrebatado do paraíso, como os crentes pregam, como os pastores crentes pregam. Versículo 3. Pois pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível
veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. 5 nós já lemos, né? É isso mesmo. E o 5 nós já lemos, não precisa ler mais. O 5 nós já lemos. Então, foi pela fé. E lá na frente, para nós não vamos ler até lá na frente, porque vai se complicar muito, mas lá na frente nós vamos ver que pela fé, que Enoque morreu, todos morreram. Conta lá na frente. Nós não vamos olhar, vai ficar muito longe. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ixi, o vídeo já está longe, né? Vamos acelerar isso aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 15 ao 17. Vamos ver aqui. Evitai que alguém retribua a outra mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Orar sem cessar quer dizer, fala com Deus sem cessar. Em tudo. E até mesmo vendo aqui, nós vemos que eles oravam sem cessar também, porque eles estavam antes do julgamento ainda. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. 19. Não, mas ele era para ter lido só até 17. Se nós for ler, o vídeo vai se complicar. É melhor você abrir em Romanos, para nós ter mais alguma coisa aqui a nos clarear. Romanos capítulo 8. Estou vendo lá o vídeo fechar aí. 8, 18. Vamos ler até o 24. 18 está aqui, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, você vê que Paulo está falando do tempo presente, ele está se colocando nesse tempo. Se nós não considerar o tempo da escrita e formos ler isso aqui para os dias de hoje, nós vamos ressuscitar Paulo e outros homens aqui. Se nós for trazer isso para os dias de hoje, nós vamos ressuscitar. Mas ele está falando no tempo presente, o tempo que eles viviam, não o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos trazer isso para o dia de hoje, nós ressuscita Paulo. Né? O tempo presente, sofrimento tempo presente, não pode ser comparados com a glória do ser revelado, da glória a ser revelada ainda, da glória a ser revelada em nós. Jesus já tinha morrido, tinha assustado tudo, mas a glória não tinha sido revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele estava aguardando, mas nós não podemos estar aguardando, porque isso já aconteceu no ano 70. Era isso que ele estava aguardando. Vamos ler até o 24. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, né?
o espírito, tá? Ele já está falando a criação do espírito do cativeiro, que esse cativeiro, que seria o espírito quando morre, ficava preso na cova do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, que até no tempo deles, quem morria continuaria ficando preso na cova. Por isso que ele está falando isso aqui. Mas hoje não. Eu queria ter tempo para explicar mais melhor, mas não tenho. E não somente ela, mas também nós. Olha ele se pondo de novo na conversa dela. Então, se nós trazermos para o dia de hoje, nós vamos ressuscitar Paulo e todo aquele povo lá. Também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, né? Eles tinham as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho. Ó, Jesus já tinha morrido tudo e eles ainda estavam aguardando. Por quê? Porque o julgamento não tinha vindo ainda, né? Aí os crentes trazem isso para o dia de hoje, aí ressuscita Paulo, eles ficam aguardando essa redenção aqui, aguardando o julgamento de filho, a adoção de filho, mas nesse tempo aí vai ressuscitar Paulo. Não, essa palavra aqui, nós temos que respeitar o tempo da escrita. Era eles que estavam aguardando, nós não, porque Cristo, o julgamento já aconteceu no ano 70. O nosso corpo, 24. Porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como se espera? Então, eles viviam na esperança. E em Filipenses, né, cadê? Vamos ver Filipenses. Filipenses capítulo 3. Estou correndo porque já está dando uma hora de vídeo já. Filipenses capítulo 3, no versículo 20 e 21, diz assim, ó. 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Então, essa carne, a pátria dessa carne é aqui dessa terra. Por exemplo, nós somos brasileiros. A pátria dessa carne é Brasil. Mas o nosso espírito, a pátria do nosso espírito é celestial. Pois a nossa pátria está nos céus. O que ele está falando espiritualmente, né? Está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, e para nós encerrar, vai lá de novo em 1 de Coríntios. Para nós encerrar. Eu queria ter tempo, meus amados, para mim ler um estudo mais grande, explicar mais, procurar mais versículos, né? Mas não dá, por causa do nosso tempo. Então, se você tem um entendimento do Espírito Santo, eu creio que você entendeu tudo. 1 de Coríntios, capítulo 15. Do versículo 42. 42 até o 44. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo corrupto, semeia-se essa carne corrupta, ressuscita na incorrupção, o espírito sai dela, o espírito que não se corrompe sai dela, é solto.
né? Semeia-se em desonra, essa carne não tem honra, é o homem que costuma dar honra para essa carne. Essa carne não tem honra para ela. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória o Espírito. 43. Semeia-se em fraqueza, essa carne, em fraqueza, ressuscita em poder. E 44. Semeia-se corpo natural, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É o Espírito. Vê que aqui não está dizendo semeia o corpo natural e ressuscita a alma. Não. A alma, quando essa carne tomba, a alma tomba junto. Porque a alma é os desejos dessa carne. É quem dá desejo. Pede por comida, pede por amor, pede por tudo. Sentimentos, tudo é a alma. Então, essa alma, ela vive nessa carne. Enquanto essa carne estiver de pé, a alma também está de pé. Quando essa carne tombar, a alma também tomba junto com ela. Mas o Espírito, que nós somos formados de corpo, alma e Espírito. Então, o corpo, que é essa carne, volta para o pó da terra, que Deus não quer nada dessa terra, não pode levar nada dessa terra para lá. E junto com ela, a carne tomba com seus desejos. E o que é que sobe? O Espírito que é de Deus. Bem, meus amados, eu creio que eu expliquei para você. Nós nem terminamos, 44 nós lemos, né? Corpo espiritual. Você quer continuar lendo, você lê. Mas essa palavra nos faz crescer espiritualmente, faz nos conhecer que essa carne é pó da terra, ela não pode subir para o céu. O conhecimento que nós temos é de carne, né? Eu conheço os meus parentes que já faleceram, eu conheci o que? A carne. E essa carne voltou para a terra. Como que eu vou chegar lá no céu e encontrar eles? De maneira nenhuma. Então, meus amados, fica todos na paz de Deus, com todas as sortes de bênçãos. Vocês já são abençoados com todas as sortes de bênçãos. Porque quem vive essa graça, vive já com todas as sortes de bênçãos. Não é diferente daqueles que vivem lei, vivem numa maldição desgraçada, só vive no pó, só vive no deserto, só vive maldição. Paz e graça, e até quinta-feira um novo pão, uma nova palavra. Amém? Graça e paz.